Dando continuidade ao nosso estudo, vamos seguir aqui com o capítulo 5 da Bhagavad Gita. Então, aqui eu acho que eu não havia mencionado para vocês, né, que o nome desse capítulo ele costuma ser chamado de Karma Sannyasa Yoga, né? Então, esse termo, Karma Sannyasa, ele aparece ali no começo do capítulo, na pergunta que o Arjuna faz para Krishna. Então, quando o Arjuna pergunta para Krishna, né, ele diz assim: o que vai conduzir ao bem maior? O karma sannyasa, que seria assim a renúncia literal às ações, né? Ou o yoga, o karma yoga, que significa a renúncia ao fruto da ação, né? E aí Krishna vai explicar que a nossa prática, ela não é renunciar às ações. A nossa prática, ela é oferecer o fruto das nossas ações, né? Existe uma grande diferença entre não agir e agir, porém oferecendo o fruto da ação. E aí Krishna vai dizer ali para o Arjuna, né, que esse é o verdadeiro sannyasi, né? Vamos lembrar que essa palavrinha daí é sannyasa, quando ela muda para sannyasi, está indicando a pessoa que pratica o sannyasa, né? Vamos lembrar, inclusive, que sannyasa é a palavra usada para designar a quarta e última fase da vida, tá? Lembrem que lá atrás, na introdução, antes da gente entrar nos versos da Bhagavad Gita, eu apresentei alguns temas principais, né, da filosofia védica para vocês, e um deles foi a explicação dessas quatro fases da vida. E aí, a última fase da vida, que teoricamente começa mais ou menos a partir dos 75 anos e vai ali em direção ao 100, essa fase ela é oficialmente chamada de sannyasa, né? E a pessoa que adota essa fase de vida é chamada de sannyasi, que seria assim uma pessoa que ela já está realmente se desligando das atividades seculares, né, das atividades do mundo, entrando numa imersão meditativa, numa contemplação espiritual, né? E isso é chamado de sannyasi por quê? Porque implica em a pessoa realmente se desprendendo e se desapegando e soltando, né, todas as amarras que aprendem nesse. Agora, Krishna, ele está sendo bem enfático, porque o ensinamento de Krishna, ele não vai para essa pessoa que está lá no finalzinho, né? Ele vai falar sobre qual é o processo da vida como um todo. E a nossa vida, ela vai passar por aquelas fases que são anteriores a essa, né? Fases, elas são fases de papéis que a gente exerce no mundo. Por isso, Krishna responde para o Arjuna, né? O Arjuna, inclusive, é uma pessoa que estava nessas fases anteriores. Ele precisava cumprir ali o dever de guerreiro. Então, ele responde que o verdadeiro sannyasi não é a pessoa que para de agir, não é essa pessoa que renuncia às ações, mas é essa pessoa que segue cumprindo os seus papéis, fazendo isso como uma oferenda, tá? Então, esse ato de oferenda é a verdadeira renúncia, né? É o verdadeiro sannyas. Por isso, esse capítulo é chamado de Karma Sannyasa Yoga. Então, nesse capítulo, ele vai continuar discorrendo sobre essa relação entre a ação no mundo e a contemplação do Atma enquanto sendo aquele princípio espiritual de consciência pura que não age, né?
E essa parte, o entendimento, né, dessa combinação é uma coisa tanto difícil para nós, porque ela soa como um paradoxo, né? Porque ele vai estar destacando, né, que a nossa essência espiritual, ela é pura consciência, portanto, ela não tem envolvimento com a ação, mas ao mesmo tempo, esse ser espiritual ele está vinculado a essa outra energia, né? Essa atmosfera chamada Prakriti, que ela é toda marcada por ação, né? Por dinamismo, por movimento. E nós, aqui nesta condição de seres humanos, nós somos uma combinação entre esse princípio espiritual, que é pura consciência, e um princípio material, formado de mente e corpo, que é continuamente ativo. Então a gente vive essa mistura dessas duas experiências, tá? Por um lado, a gente tem uma experiência de contínua atividade e lá na base da nossa existência, né, o fundamento do nosso ser é uma consciência pura que só observa, que só testemunha isso tudo acontecendo, né? E Krishna, ele está falando aqui nesse capítulo 5 sobre como que a gente vai integrar e compreender essas duas dimensões, né? Como é que a gente vai experienciar, né, essas duas dimensões coexistindo ali em nós, né? Então, vamos seguir aqui com os versos. A gente parou só um pouquinho. A gente parou naquela etapa ali onde ele está descrevendo os processos do corpo como acontecendo automaticamente, né? Então é o verso 8 e o 9 que eles são apresentados juntos, tá? Porque de fato o verso sozinho ele não se completa. Então o verso 8 e 9 ele vai dizer assim que a pessoa, embora ela esteja vivenciando todos os processos do seu corpo, né? Como o ato de ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear, se alimentar, mover o corpo, dormir, respirar, falar, evacuar, né? Manipular coisas, abrir e fechar os olhos, né? Ele cita todos esses exemplos de processos que estão acontecendo aqui no nosso corpo o tempo todo. E ele diz que ao mesmo tempo o yogi é essa pessoa que ele preserva uma consciência que lá na sua essência não é ele que está fazendo nada disso, né? Ele percebe que essas operações elas são automáticas, né? No sentido de que a própria natureza, a Prakriti, mantém isso tudo funcionando, ok? E aí, então Krishna segue dizendo no verso 10. Ele diz assim, ó, é a pessoa que, portanto, age sem apego. E agora a gente pode entender um pouquinho mais esse apego. Ele é, no fundo, fruto da identificação que a consciência faz com o corpo, né? Vamos lembrar que na visão védica, o corpo ele é temporário e a consciência é permanente. Então, essa união entre a consciência e o corpo, ela é temporária, tá? No sentido de que o corpo ele nasce, ele vai
ser ali uma morada temporária para essa consciência, e depois esse corpo vai se desfazer. Mas essa consciência, que é a Atma, ela permanece. No entanto, essa consciência, uma vez vinculada ao corpo, ela se projeta no corpo e se identifica com o corpo. Ela pensa, eu sou o corpo. E essa identificação, ela se manifesta enquanto apego. Né? Isso aqui é inclusive o princípio descrito no Yoga Sutra, quando a gente fala sobre a vidya, ignorância, asmita, identidade, e raga, o apego. Então, o que que é a ignorância? Eu não sei que eu sou o Atma, eu acho que eu sou o corpo. Aí o que que surge? Uma identidade com o corpo, né? Então, bom, eu sou realmente esse corpo. E aí disso surge raga, o apego, né? Aqui o apego é chamado de sanga. Ah, veja uma palavra aqui, ó, sangam. Eu acho que eu já expliquei para vocês que esse gam é a raiz que indica o verbo ir, e san é junto, tá? Sangam quer dizer ir junto. Ou seja, a consciência se gruda ali com o corpo, se identifica com o corpo e vai indo junto com o corpo pensando, eu sou o corpo. Né? Esse é o apego, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que a pessoa, no caso esse yogi, né, que está despertando a sua consciência enquanto átomo, quando ele age sem esse apego, sem essa identificação ilusória com o corpo, ele vai então atribuir as ações ao Brahman. E aqui, aí vocês vão, poxa, Krishna quer confundir a gente. Aqui o Brahman, tá? Ele não quer dizer o espírito, o Atma, a natureza espiritual. Aqui a palavra Brahman se refere a Prakriti, a natureza material, né? Por que que isso acontece? Porque a palavra Brahman, eu acho que eu já expliquei para vocês, ela vem da raiz Br. Br quer dizer aquilo que está se expandindo, se estendendo, né? Então, tudo que é muito grandioso pode ser chamado de Brahman. Então, a natureza espiritual, como algo infinito e limitado, é chamada de Brahman, mas a natureza material muitas vezes também é chamada de Brahman, né? Quando a gente pensa assim, a natureza material como um todo, o grande universo, né? Ele é chamado de Brahman. E aí, então, Krishna diz que a pessoa que tem essa consciência, né, livre de apego, livre dessa identificação ilusória com o corpo, ela entende que todas as ações que estão acontecendo ao nível do corpo e da mente vêm da Prakriti, vêm da natureza material. É ela que está agindo de fato, né? E aí ele diz que a pessoa que tem essa consciência, essa pessoa, ela na lipyate papena, né? Ela não é tocada, ela não é atingida pelo papa, tá? Que significa, aqui está traduzido como o mal, né? Papa seria assim o vício, a, a ação errônea, equivocada, baseada em ignorância. Então a pessoa ela não é tocada por isso, da mesma forma que uma folha de lótus não é tocada pela água. Ah, essa metáfora aqui, ela é famosa. Depois ela vai ser utilizada por muitas tradições, né? Então, toda a cultura oriental, de uma certa maneira, né? Ela usa a flor de lótus como um símbolo para muitas coisas, né?
E um dos principais símbolos da flor de lótus é que ela é uma flor, né, para quem já viu, é uma flor belíssima, né? Mas ela cresce geralmente em terrenos pantanosos, né? Ou em lagos. E aí ela estende o caule dela para cima da superfície da água. E aí ela fica um pouco acima, né? Ela tá ali, ela vem de dentro da água, mas ela mesmo, né, a flor, ela fica acima da água, ela não é tocada pela água. Ah, quem já viu uma flor de lótus vai reconhecer isso que eu estou falando, né? E aí o que acontece? Justamente pela flor de lótus ela ser assim, então ela é tida como esse símbolo do Atma, né? Dessa natureza espiritual pura, que embora tenha contato com a Prakriti, com a energia material, ela em si mesma não é afetada pela energia material. Hum? E aqui Krishna fala então sobre a pessoa que adquire essa consciência. Ela percebe que ela está nesse corpo, ela está vivendo nessa atmosfera material, mas ela tem o reconhecimento do Atma, dessa consciência pura, né? E ela entende que essa consciência pura, ela é imaculada pelas ações, assim como a flor de lótus, que está em contato ali com a água, no fundo ela não é molhada, né, pela água, tá? Então a palavrinha lótus é aqui, ó, é a palavra Padma, Padma. É uma palavra bem famosa, bem conhecida aqui do vocabulário sânscrito. E a folha é Patram, tá? Então, Padma Patram é a folha da flor de lótus. Ok? E aí, segue, verso 11. Aí Krishna reitera, mas então qual é a função das ações no mundo, né? Então, aqui para Krishna, as ações que a gente faz no mundo, elas não, a gente não deve agir, viver uma vida agindo só para satisfazer as necessidades fisiológicas do nosso corpo, ou só para satisfazer as nossas expectativas egóicas, né? Aqui Krishna diz que as ações do mundo, as nossas ações no mundo, elas cumprem um outro propósito, que é um exercício de retomada de consciência da nossa natureza espiritual. É para isso que um yogi age, porque a sua ação, ela é um exercício para recobrar a consciência da sua natureza espiritual. Tá? Entendem que isso é bem diferente, né, de agir só para satisfação das necessidades do corpo ou do ego, né? Então, por isso, Krishna diz aqui: apenas com o corpo, a mente, o intelecto e os sentidos. Se vocês quiserem, ó, vejam as palavras em sânscrito. Kaya é o corpo, então kayena quer dizer por meio do corpo. Manas, a mente. Buddhi, lembra? O intelecto, aquela dimensão superior da mente. E indriyair, né? Então, indriya são os nossos sentidos. Então, se utilizando de todo esse instrumento, corpo, mente, intelecto, sentidos, os yogis executam as ações, tá? Então, ele diz: yogina karma kurvanti. Eles executam ações. Porém, Sanga Tyaktva, renunciando ao apego, fazendo esse exercício de superação da ignorância, da identificação com o corpo limitado. Para quê? Para atingir Atma Shuddhaye. Então, Atma
indica que, né, a ideia da pessoa, enquanto sujeito. Shuddhaye vem da raiz Shuddh, que quer dizer purificação, né? Então a tradução aqui é para a autopurificação. E o que que é essa autopurificação? É justamente a remoção da ignorância que encobre a percepção da nossa verdadeira natureza, né? Essa ignorância é o que está ali sujando, digamos assim, né? A nossa capacidade de enxergar as coisas corretamente. Se eu levo uma vida onde todas as minhas ações são só ações automáticas, né? Que visam a satisfação das minhas necessidades físicas e sensoriais, né? Por exemplo, eu vivo só para comer, beber, ir atrás de bens materiais, né? Ou as ações elas estão ali só comprometidas em tentar ficar atendendo necessidades egóicas, né? Então eu faço as coisas para adquirir prestígio, reconhecimento, para que as pessoas me amem, para que as pessoas me admirem, né? Então, se eu estou vivendo só para isso, eu continuo imerso nessa ignorância. Porém, se eu começo a fazer a minha ação como um exercício de virtude, e isso vai elevando a minha capacidade de enxergar as coisas plenamente e tomar consciência de quem eu sou na minha essência. Então, essa ação, ela é uma ação que purifica, né? Que limpa, que vai me libertando dessa ignorância e vai permitindo que eu recobre uma visão clara. Então, por isso, Atma Shuddhaye, autopurificação. Ok? E em seguida, no verso 12, Krishna diz: o yogi, tá? Esse yogi agora ele é chamado de yukta. Ele já foi chamado assim em outros momentos. A palavra yukta vem diretamente da palavra yoga, né? Então, yukta é assim, é aquele que está em yoga, aquele que está vivendo o yoga. Então, o yogi que renuncia aos frutos de suas ações. Então, lembre aquilo que eu falei lá no início, tá? Ele não renuncia às ações, ele renuncia os frutos das ações. Aqui está bem claro, ó, karma pala. Karma pala quer dizer os frutos das ações. Tyaktva quer dizer que renuncia, né? O que que essa pessoa alcança com isso? Ela alcança Shantin, né? Lembra Shanti, a palavra paz. Então ela alcança Shanti Naishtikim, que é uma paz duradoura, né? Não é uma paz momentânea, é uma paz permanente. E aí, em seguida, ele contrapõe, tá? Isso que o yukta alcança, o yogi, com o ayukta. O que que é o ayukta? É o não yogi, é a pessoa que não está vivendo nada disso, não está praticando, não está estudando, não tem contato com nada disso. Então, qual que é a situação desse ayukta, né? Esse ayukta, ele é sakta, ele é apegado. Pale aos frutos das suas ações, né? E essas ações, elas são sempre impelidas por kama.
esse desejo espontâneo que surge, né, do funcionamento da nossa natureza material, que visa a satisfação meramente do corpo, dos sentidos e do ego. Então, a pessoa, impulsionada por esse kama, ela fica apegada aos frutos das suas ações. E com isso, ela então, o que que ela alcança? Ela alcança esse nibadhyate, que quer dizer assim que ela fica presa, né? Ela fica presa nessa ignorância. Então, enquanto o yukta alcança a paz duradoura, o ayukta, movido por desejos incessantes, fica simplesmente preso, atado à ignorância. É bem clara a mensagem aqui, né? É bem didático isso, né? E vamos mais um verso. Então, ele diz assim, que o derri, encontrem aqui a palavra derri. Derri vem também da palavra derra. Derra é o corpo físico. A gente acabou de ver isso ali em cima. Derri indica a ideia do habitante do corpo, aquele que vive no corpo. Então, quando a gente vai se referir ao Atma, ao eu espiritual, que está encarnado, né, que está unido ao corpo, a gente chama de Derri, ele é o habitante do corpo. Então, ele vai dizer assim que esse Derri, ele traduz aqui como o eu espiritual corporificado, né? Ele renunciando mentalmente às ações, no sentido de que ele entende que as ações elas pertencem ao corpo, e aqui o corpo é chamado de a cidade dos nove portões, tá? Uma forma bonita de se referir ao corpo, né? É Navadvara, pura, né? Então, Nava é nove, né? Dvara, portões, e Pura é a cidade. Então, nosso corpo, ele também é chamado de a cidade dos nove portões. Por quê? Porque a gente tem nove portões, né? Quais são eles? Ó, dois ouvidos, dois olhos, duas narinas, que já formam seis portões, né? Depois a gente tem a boca, que é o sétimo portão, o ânus e o genital. Nove portões. Tá? São nove aberturas que existem entre o corpo e o ambiente externo. Por isso ele é chamado assim. Então ele vai dizer assim que esse eu espiritual, né, que está nesse corpo, ele portanto chama de Derri. Quando ele tem essa consciência de que as ações, na verdade, elas são feitas pelo corpo, ele então torna-se autocontrolado e ele vive alegremente, tá? Ele dá essa ideia, né, de que esse ser, ele sukham vashi, ele habita prazerosamente, alegremente esse corpo. E aí ele diz, Naiva Kurvana Karayan, sem na verdade agir e nem mesmo sendo a causa da ação. Então Krishna está enfatizando, né, de volta essa ideia de que por detrás desse corpo e dessa mente que age, tem esse ser espiritual que está lá sem agir, né? Ele habita confortavelmente esse corpo. É até curioso essa palavra, né? A maneira como ele usa isso aqui nesse momento, porque nem sempre é confortável, né? Aliás, muitas vezes é desconfortável.
Mas ele coloca, né, que esse eu espiritual, ele na sua essência, ele também não é afetado por esse desconforto da matéria. Tá? Então ele está ali confortavelmente experienciando aquilo, só como aquela consciência plena que testemunha, né, sem ser afetado. Por isso ele diz que ele não age e tampouco é a causa da ação do corpo, tá? Porque a ação do corpo, em essência, ela acontece pela própria força da matéria, né? A energia material se encarrega de manter esse corpo funcionando, tá? Pelo tempo que ele tem que funcionar, né? Então a gente vai só até esse ponto e aí podemos comentar alguma coisa até esse trecho. Questões, gente? Pode falar, Fátima. Marcos, eu fiquei confusa com esse último verso, Uhum. porque eu acho que eu não entendi quando fala ali mentalmente renunciando, me deu a entender que esse eu espiritual tem age, mas aí Sim. depois Hum, vive alegremente sem agir. Eu fiquei confusa com isso. hum. Sim, é. E eu fiquei confusa achando que o yogi teria esse eu espiritual corporificado, ou seria esse eu espiritual corporificado. Todos nós Fiquei bem temos. confusa. Tá. Primeiro, assim, ó, todos os seres vivos são um eu espiritual corporificado. Tá? Uhum, Não é só o yogi. Todas as pessoas, todos os seres vivos são Atma unido a um corpo, a um uhum, pedacinho da Prakriti, da natureza material. Tá? Esse Atma, se a gente pudesse isolar ele, né? Se a gente pudesse ver ele puro, uhum, a gente vai ver que ele não age, ele é só consciência. Tá? uhum, Consciência em si não é ação. Consciência é consciência, é só percepção pura de tudo. uhum, E a Prakriti, que é essa grande natureza, esse grande universo material, ela sim está em movimento, ela está agindo. Então, esse mundo é uma mistura, tá? De um princípio espiritual, consciente, que não age, que só uhum, ilumina, uhum, e um princípio material que está em movimento, constante, e uhum, não para. uhum, O Sankhya, ele ilustra isso com uma ideia assim de que há uma dançarina uhum, e há um espectador, né? uhum, Então, o espectador ele está ali paradinho assistindo aquela dança. E a dançarina está lá se movendo, envolvendo aquela percepção, né, do espectador na sua dança ali, né? uhum, Essa dançarina ela representa toda a natureza material que está em movimento contínuo. E esse espectador, ele é a consciência que está ali parado. E aí a gente consegue entender isso, né? Acho que você captou uhum. isso aqui teoricamente, Sim. né? Só que Krishna está dizendo isso está presente na nossa experiência de vida. Cada um de nós é uma consciência que tem um lado nosso que é uma consciência que está ali como espectador e tem um lado nosso que é uma dançarina que está se mexendo o tempo todo, né? Seria o que você explicou nas aulas passadas entre ação e inação no mesmo, na Isso, mesma. isso, tá? Então, Krishna está uhum, falando justamente sobre isso, né? A visão do yogi é que ele reconhece a inação por detrás da ação, uhum,
né? E reconhece a A ação presente na inação inação. é o eu espiritual. A inação é o eu espiritual. E Uhum, a ação é o eu material, uhum, corpo-mente. uhum, Tá? uhum. E aí, Obrigada. por que que o eu espiritual repousa, suca, né, confortavelmente ali nesse eu material? Porque enquanto esse eu material está experienciando toda essa dualidade de prazer e dor, conforto, desconforto, nascer, envelhecer, morrer, esse eu espiritual, ele está ali só testemunhando isso confortavelmente. Diz, isso aqui não me afeta em nada, Uhum, né? Ele é só aquela consciência que ilumina isso tudo, uhum, né? E ele vai continuar iluminando, uhum, né? Independente de qual seja a qualidade da experiência material, a consciência está ali sempre só iluminando. Então, por isso que ele traz essa metáfora, né, de que isso não é atingido pela dualidade ali da matéria, assim como a flor de lótus, ela não é molhada ali pela água na qual ela ainda estando em contato, né, ela não é atingida por aquilo, né? E aí, é claro, isso é confuso para nós porque, em geral, a gente não tem essa experiência viva, isso não é uhum, uma coisa sentida por nós. uhum. Mas ela pode vir a ser sentida. Quando a gente começa a sentir isso é moksha, isso é experiência de liberação, que é um fruto da prática do yoga. Então, esse ato de oferenda é, na verdade, um resultado de autoconhecimento. Na verdade, ele é o exercício para adquirir o autoconhecimento, Uhum, né? uhum, Ele, ao mesmo tempo que é o resultado, ele também é o exercício, o instrumento através do qual a gente vai recobrar essa consciência, uhum. ok? Obrigada. Mais alguma questão? Marcos, sobre essa questão que a colega falou, então, o que acontece, no meu entendimento, é assim, a gente não tem essa consciência, então, ele, ele faz parte, mas nós não temos isso conscientemente, nós não agimos de acordo com esse eu espiritual. A gente se assim, se equivocou e está dentro desse personagem que a gente criou. Então, nós estamos vivendo a personagem e esse personagem, ele deixa totalmente ofuscado esse eu espiritual. É isso? É isso mesmo, né? Isso é o efeito da avidya, a ignorância, que é justamente o esquecimento do eu espiritual em função do personagem, que é o Asmitá, né? E aí, E aí, todas as aí nossas esse escolhas, personagem, agindo a partir dessa ignorância, o que ele vai fazer é apego, aversão, medo, ansiedade, ele vai ficar vivendo dentro dessa trama. e cada vez, se continuar assim, vai se embrenhando cada vez mais no, nesse esquecimento. A partir do Isso, momento que a pessoa começa a ter um pouco mais de entendimento sobre isso, ela passa a fazer outras escolhas e essas outras escolhas vão trazendo ela mais para perto desse eu espiritual, até que num momento, não sei em qual momento da vida, ela realmente passe a agir só buscando a ação de acordo com esse eu espiritual. isso mesmo. Essa é esse é o propósito da nossa vida, na verdade. Então, é lembrar quem nós somos e passar a agir dessa forma. Porque realmente, se nós agimos de forma egóica, buscando coisas materiais, com apegos e aversões, nós não estamos agindo como um ser espiritualizado, de fato, né? Exatamente. É bem isso, né? Uhum. E aí o Ok. que acontece? Para a gente poder recobrar essa consciência,
mas a gente vai ter que começar primeiramente a simular as ações que são consonantes, né, a essa consciência do eu espiritual. Por isso vem a prática das virtudes. Aquilo às vezes não começa de uma forma natural, mas a gente vai se esforçando, aplicando aquilo como uma espécie de um treinamento, né? Até que aquilo vai se tornando natural e vai realmente sendo o reflexo, dessa consciência espiritual adquirida a partir desse treinamento, né? Entendi. E o interessante é que a nossa sociedade, assim, de uma forma geral, como está todo mundo esquecido disso, toda vez que você, quer dizer, toda vez não, mas não vamos generalizar assim, mas a tendência é você, quando você pratica algo, que aí as pessoas veem que você não está levando uma vantagem, parece que você está fazendo a coisa errada, né? Você fala, não, mas olha, veja, você não está levando vantagem, porque não sei o que, ó, isso aqui vai ser mais lucrativo para você. Parece que tudo empurra a gente para o outro lado, né? Estamos Sim, nadando contra a maré, sim, definitivamente. sim. Até existe uma Então, tá. imagem que vai aparecer lá na frente, no capítulo 13. Ele diz que é como se todo esse mundo material ele fosse um reflexo invertido do mundo espiritual, né? Então, tudo que no mundo espiritual é superior, aqui é visto como inferior. Então, por exemplo, uma pessoa que serve, né, do ponto de vista espiritual, isso assim é uma realização espiritual muito, muito elevada, né? Mas do ponto de vista material, das pessoas que vivem imersas realmente nessa consciência mais egóica, servir é uma coisa baixa, inferior, né? Então, Porque toda essa ideia de que você trouxe assim, de tirar vantagem, né? Querer tirar vantagem para si, é o que realmente é almejado, é o que move a sociedade, né? Então, o mundo material, ele é feito disso, as pessoas estão indo em busca de vantagens para si. Porém, isso é justamente a maior causa de enredamento. Então, aquilo que o sábio reconhece, né, como sendo a, a causa de enredamento e ignorância, e, portanto, uma condição extremamente deplorável ali, né? O materialista, ele reconhece aquilo como a posição mais vantajosa, ele acha que ele está, assim, abafando, né? Então, é sim. invertido realmente, tá? A visão espiritual e a visão material, nesse sentido, elas são inversamente proporcionais, né? Eu penso que servir não basta apenas servir, porque tem pessoas, eu acho que você precisa ter a consciência essa consciência do servir e por que você está servindo, porque muitas pessoas, elas são, elas não são humildes, mesmo estando numa posição bem inferior, elas ainda não têm aquela humildade. Então, é mais uma questão de consciência também, né? Porque se você for servir alguém, mas você não tiver essa humildade de fazer aquilo como uma oferenda, também não adianta nada, né? Sim, sim, claro. Não A gente sei está se eu falando, consegui. sim, sim, a gente está falando de servir a partir dessa consciência espiritual, né? Que é o que pouca gente. Aqui tem muita gente trabalhando, digamos assim, como um serviçal de várias formas, né? Mas poucas pessoas que realmente estão servindo o próximo, assim, de coração mesmo, né? Uhum, sim. É. E só para concluir, no fundo, todos nós estamos de serviçais da energia material, né? Mesmo uma pessoa que acha que está muito por cima, né? No fundo, ela está sendo totalmente manipulada ali pelas leis da energia material. Então, ou a gente realmente serve a partir de uma tomada de consciência e, como você disse, assim, de coração, né? Ou a gente vai continuar servindo do mesmo jeito porque as leis da matéria se impõem sobre nós e obriga a gente a ficar ali trabalhando a serviço dela. E aí a gente nunca mais sai disso. Ok? Obrigada. Ok, gente. Então, concluímos por hoje.
Então tá, uma boa semana para vocês. Nos vemos na quarta-feira que vem. Obrigada, Obrigada. boa Tchau. Tchau, semana. pessoal. Nada, bom Tchau. dia.